Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui ansiosa para saber se está dando certo essa questão do radar aparecer para todo mundo, que foi o que a gente tentou fazer semana passada e não conseguiu. Aí a gente teve que colocar todas essas notas, a gente teve que ir falando uma a uma, e agora me parece, pelo que o Clóvis está colocando aqui para mim, que foi dando tudo certo, né? Então hoje eu vou pedir uma coisa bem especial para vocês. Se você já é nosso aluno, já é formado, já tem conhecimento de todas essas notas, eu vou falando elas e à medida que eu for falando, eu só vou pedir para você segurar aquilo que você sabe, tá bom? Não coloca no comentário. Por quê? Porque tem pessoas que podem entrar e não conhecer. Então elas começam a ler os comentários e ficar perdidas sem saber o significado daquilo. Então, bem pausadamente, eu vou conversar, vou falar, vou direcionando aqui, vou mostrando, né? Vou falando o que significa. Aí cai no entendimento de todos e de todos que conhecem e de todos que também não conhecem, tá bom? Mas ainda assim vai ser muito bom de ouvir, né? Até de conhecer e saber qual que é a imensidão dos resultados da ferramenta Sevat, saber o que é essa ferramenta, o que ela traz, o que ela pode me dizer sobre alguém, tá bom? Então, um pedido meu, com todo carinho, com todo respeito aos nossos alunos, tá bom? Mas é só para dar essa oportunidade também para quem está chegando, não conhece, ou vai assistir depois, ou vai assistir depois pelo canal do YouTube, né? No próprio IGTV no Instagram, tá bom? Só para a gente dar essa oportunidade para ele saber um pouco mais. Então, se segurem aí, que eu sei que vocês ficam todos ansiosos, loucos para colocar um monte de comentário, falar sobre as notas e tal. Agora sim, as perguntas, eu vou falar que vocês podem colocar as perguntas, que aí o Clóvis vem no final da live, eu vou estar respondendo todas elas, tá bom? Onde eu tô aqui agora, eu não tô conseguindo ter acesso a quem está e quem não está, por conta desse veículo que a gente está usando, onde eu posso dividir com vocês a imagem, tá? Para vocês poderem ir acompanhando e saber do que eu estou falando. Agora tem uma coisa bem curiosa, né? Que nós vamos para a nossa terceira live nesse modelo, e todos os radares que estão chegando para eu poder estar lendo, fazendo essa interpretação, fazendo essa análise, são de homens, né? E é bem curioso, porque para mim sempre foi muito grande essa questão das mulheres, né? Sempre foi muito perceptível para mim. E nos últimos tempos, talvez, né, pelo que nós estamos passando aí, por essa crise mundial, os homens sim estão bem preocupados com essa questão do autoconhecimento, essa questão de se investigar, né? De saber suas reais habilidades, por que o outro chegue ou não, por que o outro conquiste ou não, por que o outro consegue fazer e eu não, e eu tô achando isso muito válido, eu tô achando isso muito bacana, muito legal, né? Porque homem ou mulher não deixa de ser um ser humano e ter o merecimento, né, de se conhecer um pouco mais e saber um pouco mais sobre você mesmo, porque afinal de contas tudo que a gente faz o tempo todo parece que é para o outro, né? E a gente muitas vezes vai se deixando um pouco de lado, né? E nesse tempo onde ninguém tinha mais tempo e o tempo começou a ser até melhor aproveitado, me parece que os homens estão bem preocupados com isso, tá? Então vamos lá, olha que situação, né? As duas outras questões que eu fiz aqui com vocês, as duas outras análises, foi uma questão profissional. Essa análise é uma questão bem pontual, uma questão de uma análise pessoal, tá? Então vai ser um pouco diferente daquilo que vocês já conhecem na questão falando das outras duas, né? Porque parece até que a gente só fazia live nessa questão dessa pegada profissional, mas hoje eu estou mostrando um novo caminho que vocês podem estar explorando também nessa questão de uma análise de perfil pessoal, tá bom? Então vamos lá, olha, é um homem,
né? Ele tem 30 anos, ele trabalha numa empresa de call center e se queixou de ansiedade. Eu sei que, pelo que nós estamos vendo nos últimos meses, a ansiedade ela se aflorou em algumas pessoas, mas ele disse para mim que isso já era algo que ele trazia antes, tá? Mesmo que agora pareça um pouco mais acentuada, é algo que ele trazia antes. Então, vamos lá, né? Começando sempre nessa questão de sentido horário, e para quem nunca viu, não conhece, está tendo o primeiro contato com a ferramenta Cevat, ela me dá um resultado de 16 áreas da sua vida, tá? Eu não vou entrar aqui no aspecto técnico, mas num aspecto bem pontual que possa te ajudar, tá bom? Então, vou falar em 16 áreas da sua vida que estão divididas aqui em 4 que nós chamamos de dimensões. E eu sempre inicio o sentido horário, tá? Eu inicio, então, que você está vendo aqui, trabalho duro. Quando eu olho para essa ferramenta, que a gente chama esse daqui de radar, o que eu consigo perceber quando eu olho na questão do que diz respeito ao trabalho na vida desse homem de 30 anos, né? Que ele tem uma facilidade gigantesca em delegar, tá? Então, o esforço dele é todo voltado para essa questão de delegar, o que não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum na questão do trabalho, ele ter essa facilidade em delegar. Então, ele entende o seguinte, que se cada um fizer a sua parte, talvez a gente tenha um melhor resultado na entrega de um trabalho como um todo. Então, o que faz o melhor design eu dou para fulano, o que faz a melhor escrita eu dou para ciclano, o que faz que cumpre o melhor tempo eu dou para Beltrano, e assim sucessivamente. Então, o que ele faz? Ele olha e percebe quem faz melhor o quê e atribui essas competências para aqueles que ele acredita que vai no todo, quando isso se juntar, ele vai entregar o melhor resultado. E quanto a isso, não tem problema nenhum, tá? É assim que ele acredita. O problema está em o quê? Talvez um problema, tá? Que ele possa, com o tempo, se deparar na dificuldade que ele vai ter de solucionar um problema que possa vir a aparecer e ele não consiga desenvolver aquela competência, nem básica, nem técnica, nem de jeito nenhum, porque sempre teve alguém ali para fazer. Então, o que ele vai precisar verificar é se os resultados que ele está alcançando, agindo dessa maneira, eles são suficientes, tá? Então, ele sempre vai ter que estar verificando isso. Por quê? Porque diante de um problema, ele se vê em dificuldade, tá? Na questão aí do tempo dele, o que eu consigo perceber? Que ele é uma pessoa que tem bastante flexibilidade na questão dos prazos. Certamente ele é uma pessoa que gosta de conversar, ele é uma pessoa que gosta de dar atenção para o outro, vê isso como algo muito importante, e é exatamente por isso, tá, que esse prazo dele fica bem flexível, né? Então, como ele gosta de dar atenção, gosta de estar conversando com o outro, ele acaba perdendo a noção um pouco aí do tempo e acaba deixando a questão do seu horário e às vezes o horário do outro também comprometido, ok? Na questão de terminar a tarefa aqui, diz respeito ao seguinte, que ele acaba tendo uma dificuldade muito grande em terminar aquilo que ele começou, tá? Então, ele tem uma dificuldade em priorizar o que é mais importante. Começa por aí. Ele tem uma dificuldade em priorizar o que é importante e passa a maior parte do tempo no aprendizado. Então, eu dei uma tarefa para ele cumprir. Ele pega aquela tarefa e ele se envolve com ela, ele se envolve num termo de querer aprender aquilo, né, de uma tal maneira que ele acaba não sabendo qual é a prioridade que ele tem que dar para cada coisa que chega para ele. Então, eu dei uma atividade para ele,
a qual ele se envolveu porque ele quer aprender com isso. Quando eu chegar com uma segunda atividade, ele pode largar aquela que eu dei como primeira e iniciar outra. E depois eu chego com uma terceira e ele também larga a segunda e inicia essa terceira. No final do dia de trabalho dele, por exemplo, ele não sabe mais qual era a prioridade, qual que ele tinha que começar, qual que ele tinha que, por onde ele tinha que começar, qual que ele tinha que terminar, o que ele tinha para entregar, tá? Porque ele se envolve nessas atividades na busca de um aprendizado. Tá? Então, ele acaba tendo dificuldade em saber o que era prioridade ou não. Então, ele não persiste e acaba várias tarefas ficando inacabadas. Na questão da qualidade, o que ele acredita? Que o trabalho em si é mais importante do que ele estar atento aos detalhes. Então, quando chega um trabalho para ele acredita que ele tem que entregar aquele trabalho, mas ele não pode estar se apegando a detalhes, porque se se apegar a detalhes, talvez ele não consiga terminar aquele trabalho, tá? Então, ele está sempre dando prioridade para isso, para a questão do trabalho. Nisso, ele acaba dando bem mínima atenção aos detalhes e, dependendo daquilo que ele faça, esses detalhes, eles são primordiais, tá? Se ou aquele trabalho que ele faz não exige que ele tenha um detalhamento, que ele tenha um olhar mais analítico, né? Um olhar mais atento àquilo que ele está fazendo, está tudo bem. Agora, se o que ele faz exige esse detalhamento, é prejudicial, tá? Então, quando eu termino aqui essa questão da qualidade, eu falei das 4 principais subdimensões no que diz respeito a trabalho, tá? Então, na questão do trabalho ele é assim, mas pelos anos aí, né, que eu estou junto do Cevat, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas, né? Então, assim, acaba refletindo em tudo aquilo que ele faz, tá bom? Na questão do afeto, né, diz muito a respeito dele mesmo. E quando eu olho aqui a questão do afeto, que a gente já está em outra dimensão, dividida em 4 subdimensões, que fala aí para mim das relações pessoais, né, que envolve a questão do afeto, da empatia, da sociabilidade, da lealdade, eu começo a olhar ele em relação a ele e ele em relação às pessoas, tá bom? Mas falando um pouquinho separadamente sobre isso, a questão do afeto dele me diz o seguinte, que ele é uma pessoa que ele toma as decisões dele a partir da racionalidade, daquilo que ele tem como certo. Então, ele olhou, ele acredita que determinada coisa é certa, então, para isso daqui é certo, eu vou pegar e vou priorizar isso daqui, porque isso é o mais certo que tem a fazer. Só que quando ele faz isso, ele está também, mesmo que num nível inconsciente, protegendo os seus próprios sentimentos, tá? Então, às vezes, quem está de fora olha ele como uma pessoa frio e distante, tá? Não consegue perceber o primeiro julgamento que vem, né? Que, mas é frio, mas é distante, sabe? Ele não deixa que a gente se aproxime muito, ele não deixa que a gente se envolva muito, e às vezes não é isso, às vezes o que a pessoa está fazendo nada mais é do que protegendo a si mesmo, tá? Eu me protejo para eu não me machucar lá na frente, para eu não ter uma decepção com nada nem com ninguém, tá? Então, se perceber às vezes isso em alguém é muito útil, porque você pode ajudá-lo bastante nessa caminhada. Na questão da empatia, ó, falando ainda nessa questão das relações pessoais, né? Falando eu, meu grupo, as pessoas, famílias, trabalho, equipe, religião e tudo mais, tá? Na questão da empatia, diz, olha que
que barato que é, diz que ele é acolhedor, diz que ele é uma pessoa que ele realmente se preocupa com o bem-estar da outra pessoa, né? É uma coisa que ele tem de muito natural. Ele sempre vai se sentir desconfortável se ele não conseguir ajudar outra pessoa, porque o que ele gosta realmente de fazer é ajudar o outro, mais do que a si mesmo, tá bom? Ele gosta de ajudar muito mais o outro do que a si mesmo. Ele certamente faz muito mais pelo outro do que por ele mesmo. Ele certamente é a pessoa que tira a camisa e dá para o outro vestir e ele passa frio, tá tudo bem. Ele se sente confortável assim, desde que o outro esteja atendido, está tudo bem. Mas agora, qual é o contraponto dessa nota, né? Qual é o contraponto disso aqui que eu estou vendo em relação à empatia dele? O contraponto disso é a questão de ele sempre estar linkado exatamente com o quê? Com o problema do outro, né? Então, ele querer resolver esse problema do outro. Essa é a parte desfavorável de uma empatia tremenda que ele tem, tá? Então, pelo próprio exemplo que eu acabei de dar, o que, que eu falei? Ele tira a camisa dele e dá para o outro. Ok, né? Nisso, quem é que ficou sem a camisa, né? Foi ele. Então, ele ficou desamparado. Então, assim, é como se quando a pessoa chega e conta um problema para ele, um caos, uma história, ele conseguisse somente captar aquilo que tem como problema, aquilo que tem como desagradável, sabe? Que gera preocupação. Então, esse é um problema, por exemplo, dessa questão da empatia nesse contraponto, tá? No que diz a sociabilidade, aos grupos, aos amigos, a festa, né? A estar no meio de pessoas, diz que ele encara isso de uma maneira muito positiva, ele sabe muito bem aí, tá tanto sozinho quanto tá no meio desse grupo. Para ele é algo favorável, não é nada que o incomode, nem que o tire da razão. Ele tem um equilíbrio aí bem bacana, um equilíbrio bem confortável nessa nota, tá bom? Na questão da lealdade, ele também atingiu um equilíbrio muito interessante. Então, ele mostra quando é leal, tá? Essa nota diz para mim o seguinte, que ele é uma pessoa que ele tem um equilíbrio muito interessante nessa questão de ser firme quando ele vai precisar ser firme, tá bom? E corresponder quando alguém também age com ele nessa questão da integridade. Então, ele sabe dosar muito bem suas relações, tá? Então, ele vai estar sempre avaliando aquilo que ele tem como certo, aquilo como ele tem como errado, e para ele ele vai mesclar isso de uma maneira bem tranquila, tá? Bem serena mesmo, e vai se dar muito bem nesse tipo de relação quando se diz respeito à lealdade, ok? Aí a gente chega num ponto bem interessante, né? A gente chega num outro que nós chamamos aqui de quadrante, né? Que diz respeito ao controle dos meus interesses. E que tem o nome aí, que você que está assistindo está vendo como dominância. E o que diz essa dominância? Ela diz respeito de poder, tá? Ela diz bem respeito de poder. Então, aqui o que me diz desse homem? Diz para mim que ele considera que é muito importante, a partir do momento que você toma uma decisão, você manter ela, tá? Então, quando ele toma uma decisão, ele a mantém. Ele não cede à pressão, tá? Isso aqui para mim está muito claro nessa nota dele. Então, quando ele toma uma decisão, ele fica certo dessa decisão, ele não vai ceder às pressões, tá bom? Então, o que acontece, né? O contraponto também, o que também me diz essa nota, é que é muito difícil dele ser controlado. Então, ele gosta de que seja mantido a opinião dele, né? Porque ele não cede pressão. Então, ele fica na defensiva, por exemplo, se alguém vir querer que ele desista daquilo. Então, ele, além de não desistir dessa tomada
de decisão, ele também se responsabiliza por ela. Então, veja bem, se eu, por exemplo, preciso de alguém que esteja à frente dos meus negócios, não é esse assunto de hoje, né? Que a gente está falando aqui sobre a ansiedade. Mas se eu preciso de alguém à frente dos meus negócios, só dando essa dica que ela é bem importante, tá? E que seja uma pessoa firme e que eu falo para ela, olha, eu quero desse jeito e eu quero que seja dessa forma e eu preciso que você coloque isso para mim. É muito bom, tá, pessoal? Então, às vezes, quando eu vou falando aqui com vocês essa questão olha, tem um ponto, tem um contraponto, o que sempre precisa ser observado, o que que é? O quanto isso está contribuindo para o meu objetivo pessoal, o quanto isso está contribuindo para o meu objetivo profissional. O que essa nota faria se eu estivesse no ambiente X? O que essa nota faria se eu estivesse no ambiente Y? Tá? Então, não tem certo e errado aqui. O que tem é o que é. O que vocês precisam imaginar é que quando vocês verem esse radar, é o quê? É como se vocês estivessem vendo o resultado de um exame de alguém. Ela tá com colesterol alto, triglicérides também, e é o que é, ok? Então, assim, é isso. É o que tem para hoje, é o que tem para agora, tá bom? Mas ele realmente quis ver essa questão da ansiedade, a gente vai chegar nesse ponto até o final, tá bom? Mas vai anotando aí, quem quiser anotar, né, vai pegando aí suas percepções, pode colocar pergunta que o Clóvis vai estar de olho e ele vai passar para mim no final para a gente dar continuidade, tá bom? E eu poder responder as perguntas que vierem. Então tá bom, já falei para vocês essa questão da dominância dele e agora a gente vai falar de outra nota que eu também considero muito importante, que é a nota de status. Que aqui para mim o status, se você está chegando agora, vai ficar bem fácil de você entender que ela, nesse inventário de valores pessoais, ela diz respeito a símbolos, tá? Então ele mostra para mim que ele procura parecer com aquilo que com que ele diz, ele tem essa preocupação, né? Para ele não basta não basta ser, tem que parecer, né? Então não basta eu ser um advogado, eu tenho que estar de terno, entendeu? Para a pessoa olhar para mim e eu me apresentar como advogado e eu estar vestido como um advogado, tá, pessoal? Então ele tem essa preocupação com essa congruência entre aquilo que ele faz e aquilo que ele transparece, aquilo que ele mostra ser coerente com isso, tá? Agora, também isso me mostra o quê? Que ele, mesmo que ele negue para mim uma preocupação, ele está sim preocupado o que vão dizer a respeito dele por conta de como ele se apresenta, de o que ele fala, se tem alguma coerência entre uma coisa e outra. Então, ele tem essa preocupação real, essa preocupação bem evidente para mim, tá bom? Isso está assim, bem claro no teste dele. Então, ele tem a propensão de negar algumas coisas, mas ele procura ser coerente no que ele faz e no que ele aparenta, porque essa nota ela comunica, essa nota ela traz algumas comunicações não verbais, né? Que é como eu me visto, é como eu falo, é como eu me alimento, é como eu ando, é como eu sento, ela envolve muitas coisas, tá? Então, uma nota super importante, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a negociação dele, que diz respeito aí ao jogo de cintura, que para mim também é que mostra que ele tem um equilíbrio bem interessante nessa questão do jogo de cintura. Então, é uma pessoa que sabe negociar e sabe negociar bem, porque tem esse exato jogo de cintura. Então, uma pessoa chegou, colocou alguma coisa, ele vai avaliar aquilo que a pessoa tá falando, ele vai ponderar, ele vai ver qual a melhor maneira de negociar com aquela pessoa, qual é a maneira de lidar com aquela pessoa se ele não tiver numa negociação, por exemplo, tá? Então,
essa nota mostra para mim que ele tem um bom jogo de cintura nesse respeito. Então, aquilo que diz de interesse dele, ele vai saber negociar. E a questão da liderança, que também é outro traço muito forte nesse rapaz, né? É um traço bem forte esse da liderança que ele tem, porque mostra para mim que ele tem a capacidade de oferecer uma direção, tá? Então, a liderança, nesse ponto que ele está, mostra exatamente isso. Ele tem a capacidade de dar uma direção para equipes, para pessoas, tá? Para um resultado superior. Ele tem essa capacidade, é nato nele. E o contraponto, né, por outro lado, que também me diz essa nota, que mesmo que ele procure dar esse direcionamento, muitas vezes o que ele acaba fazendo, considerando que aquilo que ele tem certo, tá? Aquilo que ele tem como certo é o que ele vai falar para essas pessoas fazerem. E o que acontece de conflito muitas vezes pode acontecer entre ele e essas pessoas. Muitas vezes ele não vai chegar e ele vai perguntar para essas pessoas se realmente elas querem fazer aquilo, tá? Ele vê como potencial dela fazer, mas ele não pergunta se ela quer fazer. Ele vai direcionar para que ela faça, tá? Então, assim, nesse quadrante dele, ele tem notas muito expressivas, ele tem notas muito significantes, tá? E que diz muito sobre ele. É um radar diferenciado, tá, pessoal? Eu vou procurar trazer nessas lives para vocês, trazer nesses vídeos coisas assim que às vezes é muito difícil a gente encontrar. A gente fala que é aquele que realmente saiu de um ponto comum do gráfico. Por exemplo, ele ter 18 de status, tá? E no final eu vou contar de 2 pessoas que eu atendi que tinham essa mesma nota e como foi a reação delas perante o que eu coloquei nessa questão do status, tá? E indo aí para nossa última, né, dimensão, a gente vai falar de abstração, e aqui no radar, a abstração diz para mim a questão dele de conhecimento, né? Então, ele mistura muito bem a questão do teórico com o prático, tá? Isso para ele é algo muito tranquilo. Ele gosta de conhecer no mínimo na média, o que também é muito bom, tá? E também sabe lidar com tangível e intangível. Então, assim, se eu pedir para ele assim, faz o seguinte, imagine tal coisa, ele consegue ter esse desenho rapidamente na cabeça dele, tá? O que se confirma ali na liderança. Então, rapidamente ele consegue ter esse desenho, e quando ele tem esse desenho, ele consegue, então ele consegue no lúdico, né? Ele consegue imaginar. E essa facilidade é a mesma que ele tem no tangível, naquilo que ele pode ver, que ele pode tocar, que ele pode sentir, tá? Na questão do planejamento, também ele tem uma nota bem interessante, que é 11, então diz para mim o seguinte, que ele tem um planejamento onde ele vai colocando esse planejamento ele vai colocando esse planejamento em ação, né? Ele vai colocando esse planejamento para fluir, e ele vai vendo se condiz ou não, se a rota que ele traçou está certa ou não, para continuar ou recalcular essa rota, tá? O que é muito bom, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, né? Você imagina, por exemplo, aconteceu o que aconteceu mundialmente, quem tem um planejamento muito alto, se ele não tiver uma nota ali que tem um contraponto com isso, foram pessoas que realmente sofreram mais do que outras, tá? Isso eu digo com certeza absoluta, tá? Então, planejamento, se essa pessoa tivesse um planejamento que não tivesse o equilíbrio qual ele tem, com certeza sofreu muito, porque já tinha, assim, o seu ano inteiro, mês a mês, semana a semana, completamente planejado, que não é o caso dele, tá? Na exposição, o que diz respeito à exposição, né? Ele é aquela pessoa que ele vai observar, né? E ele vai aguardar a melhor hora. Qual a melhor hora que eu tenho para eu falar? Qual a melhor hora que eu tenho para me expor? Qual a melhor hora que eu tenho para demonstrar o que eu sei?
de maneira que ele não precisa ser assim a referência, tá? Mas é uma coisa importante para ele. É uma coisa bem importante para ele. Por quê? Porque é a maior nota que ele tem dentro desses radares. Eu estou procurando não falar das notas, já é um vício de linguagem que a gente tem, tá? Aqui quem trabalha com CEVAD, quem trabalha com radar, estou procurando não falar, estou me treinando a isso, para ficar compreensível para quem está chegando, quem está vendo a primeira vez, quem nunca viu, tá? Para entender. Mas de vez em quando, me perdoem, vai escapar, tá bom? Na questão da flexibilidade dele, o que, que me diz essa flexibilidade? Diz que ele é uma pessoa também que se adapta a mudanças sem qualquer radicalismo, tá? Então, se de repente ele tiver que arriscar alguma coisa, ele vai arriscar. Se ele tiver que mudar alguma coisa no meio do caminho, ele vai mudar sem se estressar, tá? Ele vai mudar de maneira muito tranquila, que não traga qualquer prejuízo para ele, que eu digo a nível sentimental, tá? Ele tipo não vai ficar, desculpa o termo, puto da vida porque mudou. Não, ele vai encarar isso como uma coisa muito natural, tá? Agora, falando da ansiedade, o que a gente coloca aqui sempre para os nossos alunos, e que foi bem interessante nesse radar, foi a questão de que quando essa pessoa tem um tempo que nós chamamos de inelástico, né? Um tempo mais, aquela pessoa mais pontual, aquela pessoa que está no horário e se é 1 hora, é 1 hora, se são 15 minutos, são 15 minutos, então aquela pessoa assim, regrada no relógio, ela mostra muita ansiedade. Isso é o que nós ensinamos sempre quando a gente está junto dos nossos alunos. Agora, se ele tem um tempo baixo, onde será que mora, então, a tal da ansiedade que ele reclamou? Gente, olha, tem dois, a gente chama de quadrante, né? Cada divisão aqui do radar, que chama muita atenção minha em relação a essa pessoa. Uma é a questão dessa abstração, desse planejamento, dessa exposição e da flexibilidade, e outra é a questão desse trabalho duro, tempo, terminar tarefa e qualidade, tá? Eles são tão distintos entre eles dois que realmente foi algo que me chamou bastante atenção, por essa distinção tão grande que eles têm, tá? Então eles são completamente diferentes, onde eu tenho um lado completamente em equilíbrio, eu tenho um lado completamente suave, né? Bom de se navegar. Eu tenho outro que é preciso ser verificado, tá? Então foi isso que eu coloquei para ele. Esse outro lado ele precisa ser verificado. Por que ele precisa ser verificado? Porque é contra aquilo que eu falei para vocês, que aqui não tem certo, não tem errado. Mas tem o quê? Aqui eu atinjo meus objetivos pessoais. O que me impede de atingir os meus objetivos pessoais? O que está me impedindo de atingir meus objetivos profissionais? Tá? Então, claro que numa conversa com ele em particular, eu tenho que colocar para ele que ele precisa reavaliar, tá? Se isso realmente está trazendo um retorno para ele, se esse retorno é favorável ou desfavorável, ok? Porque são muito distintas essas duas áreas. Então, eu tenho uma área que fala completamente sobre a questão do trabalho, né, dele, dele começar, dele terminar, da qualidade, do esforço, e a outra área que eu tenho dele que fala muito sobre futuro, fala muito sobre essa questão estratégica da minha vida, tá? E elas duas são muito distintas, o que me chamou bastante atenção. Agora, o que eu queria falar para vocês, tem duas notas aqui, duas notas, duas dimensões, duas subdimensões que me chamaram muita atenção, tá? Pelos seus resultados. Uma foi essa questão dele terminar tarefa, tá? Que é 5, e a outra questão dele foi a questão do status, tá? E eu vou falar para vocês, principalmente essa questão do status, ela é muito é uma linha fora da curva, vamos dizer assim. Pessoas que eu atendi que tinham essa questão desse status nesse nível, o que eu senti delas, né?
principalmente essa preocupação em que o outro pensa sobre mim, o que o outro vai falar de mim, o que o outro está vendo em mim. Eu atendi numa ocasião uma pessoa que disse o seguinte: Max, eu vou nos lugares, se eu entrar e duas pessoas começarem a conversar baixo, eu tenho a nítida impressão que elas estão falando de mim, sem nunca ter me visto, sem me conhecer, sem nada disso. Então você imagina como não fica a pessoa que tem uma nota assim, né? É a parte que é preocupante, vamos colocar assim. Esse foi um caso. Outro caso que eu atendi de uma pessoa também assim, ela estava, eu tenho até gravado isso, tá? Porque ela me deu essa autorização, ela estava em busca de um processo de emagrecimento. E o que aconteceu com esse processo de emagrecimento? Ela, não diferente dessa pessoa, também tinha um afeto baixo, tá? E eu falei assim, então, esse emagrecimento, esse processo de emagrecimento é por conta do quê? Não, porque eu me amo, porque eu me cuido, porque eu sou prioridade, porque eu não sei o quê. E eu, Max, olhando para o radar dela, sabia que não, tá? Eu sabia que isso não era um fato, que isso não era real. Tá? Eu falei, você tem certeza? Não, eu tenho certeza absoluta que é isso e tal. Eu falei, olha, o que aparece aqui para mim, eu vou dizer para você, tá? Eu vou ler o seu exame. O que aparece aqui para mim é que essa não é a sua real preocupação. A sua real preocupação é em saber se as pessoas estão falando bem de você, ou o que elas estão falando. Não interessa, na verdade, nem se é bem ou se é mal, que elas falam a seu respeito. E isso te preocupa. Então você tem a preocupação de mostrar para elas que você está bem. Essa é a preocupação que você tem hoje, em mostrar que você está bem. Então, essa questão sua que você está fazendo emagrecimento, está fazendo esse processo de emagrecimento, eu tenho muita convicção que para você está sendo muito árdua, muito difícil, muito complicada, porque não é por autoestima, não é por você, por tudo isso que você falou a seu respeito. Para mim aqui está muito claro que é muito mais por uma preocupação para que o outro vai falar de mim, pensar de mim, tá? Do que essa preocupação que você tem em relação a você mesma. E foi muito gratificante porque ela reconheceu isso. Ela falou, olha, eu poderia até negar isso, mas quando você trouxe para mim que eu estava com uma dor muito grande nesse processo de emagrecimento, que estava sendo muito difícil e que eu estava me sacrificando bastante para isso, sim, está acontecendo exatamente isso, tá? Então, eu trouxe essa história, primeiro, que eu tenho autorização, segundo, porque o que eu digo sempre para os nossos alunos é: confie no resultado do exame, confie naquilo que o laboratório te entregou como resultado da pessoa, tá? Então, essa foi uma nota que me chamou muita atenção, e a outra nota que me chamou muita atenção dessa pessoa, que eu tenho convicção que também contribui muito para essa questão da ansiedade dele, é a questão do terminar tarefa. Por quê? Por que essas duas me chamaram muita atenção? Porque ele acaba tendo dificuldade em terminar aquilo que ele iniciou, tá? Então, agora revelando para vocês, a ansiedade dele se dá principalmente pela questão do status, principalmente por essa preocupação que ele tem, se ele está sendo coerente com o que ele fala, com o que ele faz, com o que ele veste, como ele se comporta de maneira geral. Tá? Então está sendo uma preocupação muito grande que ele tem em relação a isso. Tá bom, pessoal? Agora, só um minutinho. Só um minutinho. Então, isso foi muito determinante para essa pessoa saber que a ansiedade dele hoje provém da questão do status dele
tá? Junto com essa questão do terminar tarefa. Como ele não consegue dar acabativa, ele acaba colocando tudo como prioridade. Quando eu coloco tudo em prioridade, o que eu termino primeiro? Né? Eu não consigo terminar, porque tudo é prioridade, tudo é urgência, tudo é emergência. Então, se eu tenho essa prioridade, tudo tá na linha 1, o que eu faço primeiro? O que eu termino primeiro? Como que eu dou conta disso, tá? Então, você imagina quando ele se vê não dando conta disso, né? Quando ele percebe que isso não tá dando certo para ele, o que acontece? Ele começa a ter essa ansiedade, tá? Então, isso é muito determinante. Na questão aqui desse outro quadrante, onde envolve dominância, onde envolve o status, a negociação e a liderança, diz para mim que quando ele toma uma decisão, ele não abre mão dela, tá? Então, mas isso eu não vou estar entrando em detalhes hoje. É muito interessante essa questão dessa dominância que ele tem, desse status que ele tem, dessa liderança que ele tem. É bem, bem interessante. Mas eu precisava responder uma pergunta, que foi o convite que eu fiz para vocês estarem nessa live, tá? Então, nesse caso aqui, a ansiedade dele está, sim, na questão do status. E agora eu vou poder responder um pouquinho de pergunta para vocês, para a gente não acabar a live sem responder as perguntas, tá bom? Gratidão a todos vocês. Vamos lá, o Clóvis está aqui me ajudando. Então, o Álvaro perguntou assim: parece que a preocupação dele está um pouco em desequilíbrio com o perfil dele. Isso pode causar ansiedade, pode ser? Álvaro, se colocou, parece que a ocupação dele, a ocupação se quis dizer a nível profissional, né? Entendi, está um pouco em desequilíbrio. Tem, muito bem observado, tá? Muito bem observado, Álvaro. Sim, não é determinante, porque ele pode estar ali no cargo de coordenação, ele pode estar ali no cargo de supervisão, que tem a ver com o radar dele, tá bom? Mas essa preocupação que ele tem, por exemplo, em parecer, talvez isso não esteja agradando um lado, o meu grupo familiar, isso não esteja agradando as pessoas que eu ando, agradando na cabeça dele, tá, pessoal? Porque ele tem essa preocupação de estar bem, de parecer muito bem para o outro, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas foi muito bem observado, Álvaro. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, pessoal. Eu não sei se eu rodei muito aqui o radar, o que foi. É comum status exposição alta? Olha, mais comum, bem mais comum é a exposição alta. O status não. O status ele é aquele nível que sai fora da curva que a gente diz, né? Quando eu pego um status 18 e falo, uau, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Se você conviver com ele uma semana, você achar que ele vai ser normal, 2 ou 3, tudo bem. Você vai achar que é uma pessoa normal. Quer dizer, na terceira semana você já está vendo diferença nele. Eu tenho convicção disso, tá? Absoluta, absoluta. Então, na exposição já é mais comum, no status não é comum, tá? A ansiedade pode estar voltando por conta da empatia alta e status alto. Lucilena, sua linda. De verdade, Lu, bem mais pela questão do status mesmo, tá? Como eu respondi agora. Então, o status aqui no caso dele, ela reflete muito essa questão, porque eu sei como que fica a pessoa. Essa pessoa, por exemplo, que eu dei como exemplo, ela já foi embora de festa porque ela tinha convicção absoluta que ela entrou no lugar e que as pessoas estavam reparando nela, é outra pessoa, tá? Mas quando era uma mulher, mas como ela também estava fora do peso, ela achava até que as pessoas estavam falando dela sobre a questão do peso,
tá? Então, você vê, ela estava bem vestida, ela falou que fez cabelo, fez unha, fez maquiagem, foi com uma roupa que ela já tinha, mas que ela gostava daquela roupa, aquela roupa vestia bem, mas o que que aconteceu? Ela pegou, percebeu duas pessoas falando, na cabeça dela funcionou que essas pessoas estavam falando dela, ela pegou e foi embora, tá? Você ver como que essa questão de status alto pode mexer, mesmo que seja nessa questão de controle dos interesses, mexer no emocional da pessoa, tá bom? O Clóvis perguntou se alguém aqui já pegou resultados semelhantes a esse, né? Eu acho que a Márcia respondeu com status alto, a dominância alta pode ter... Não foi uma resposta, foi uma pergunta. Então, a Márcia perguntou, com status alto, a dominância alta pode ter alguma influência na ansiedade? É o status mesmo, tá, Márcia? E a dominância é mais uma coisa de rigidez, tá? Do que essa questão do status. Aqui no caso foi status mesmo. Eu acho que a Margarete Improta também tinha colocado alguma pergunta. Achei aqui, Margarete. Você colocou baixa autoestima, sim, ele acaba tendo uma baixa autoestima, tá? Quando uma pessoa tem um afeto baixo, o que que acontece? Ela não é amável com ela. E isso é muito sério, tá? Isso é muito sério quando a gente não é amável com a gente, tá? Por quê? Porque você fica numa questão, ainda mais que ele tem uma empatia alta aqui, de sempre estar servindo o outro, sempre estar disponível ao outro, sempre estar resolvendo o problema do outro. Então, você acaba não sendo amável com você, tá? Porque você não se olha, porque você não se ama, porque você não se valoriza, porque você muitas vezes não acaba sequer se respeitando. Então, infelizmente, o afeto baixo é problema muito mais para a pessoa do que para qualquer um. Mas quando eu posso orientar, eu oriento de que forma? Olha, procura se priorizar, nem que seja um passo por vez, nem que seja uma vez no dia, mas dá uma prioridade para você, tá bom? Aí o Luiz em Prota colocou, ansiedade tem a ver com o futuro, logo tempo baixo. Terminar tarefa denota isso, pois não dá prioridade em nada. E com status alto é a preocupação, sim, uma opinião dos outros. Com a opinião dos outros, né? Eu acho que é isso, né? Então, vamos lá por partes. Ansiedade tem a ver com futuro, sim, né? O excesso de futuro. Logo, tempo baixo. Mas, geralmente, aqui, em Prota, quando a gente olha isso daqui no radar de valores pessoais, é ansioso, mostra muito mais ansiedade para a gente quem tem tempo alto, tá? Então, a gente sempre ensina que, olha o tempo aqui da pessoa como tá, ele é ansioso. Não é o tempo baixo. O tempo baixo, ele não costuma ser ansioso, tá? Porém, aqui no caso dele, tem esse outra nota que diz que sim. Ele disse que se sentia ansioso, né? Então, a ansiedade dele está no que os outros pensam, né? O que a gente vai percebendo também ao longo do tempo é que as coisas vão se confundindo. Então, às vezes, ele se acha muita ansiedade. Sim, ele tem ansiedade, mas aqui diz respeito nessa nota de status dele. Desculpe, gente, acontece, tá? Terminar tarefa denota isso, pois não dá prioridade em nada. Isso, terminar tarefa é bem importante nesse caso da ansiedade dele, sim. E com status alto é a preocupação com a opinião dos outros, exatamente. Para mim, a ansiedade está nesses pontos. Sim, bem observado também, tá? A ansiedade está nessa questão do status, sim, com essa combinação de terminar tarefa baixo, tá? Então, assim, ele mostra essa ansiedade, mas que não é uma ansiedade. Quando a gente, hoje, muito usualmente, né, a ansiedade ela é remetida exatamente nessa questão do tempo. Então, eles dizem assim, ansiedade, né, muitos dizem assim, ansiedade é excesso de futuro, ansiedade é quando a pessoa não está presente, ela não está no agora, ela está sempre lá no futuro, por isso a questão do tempo alto, tá? Então, a gente conota a
ansiedade exatamente nessa questão do tempo. Mas no caso dele, essa ansiedade não que pode ter sido aí um pouco confundida por ele como ansiedade, é uma real preocupação no que os outros pensam ao meu respeito. E é claro que isso causa um pouco de ansiedade, sim, né? Não tem como a gente dizer que não, né? Isso causa uma ansiedade, mas não é essa ansiedade tão comum, tão coloquial que a gente já conhece, tá bom? Então foi isso, pessoal, tá? Fiquem atento bastante. O Clóvis está me dizendo que tem mais perguntas. Vamos ver o que ele consegue aqui, porque eu fui passar o dedinho no celular e tem na live de outra pessoa, né? Vamos ver o que o Clóvis consegue aqui. Depois a pergunta do Improta. Acho que é o Paulo, né? O Paulo colocou assim, esse conflito entre dimensão, controle e alto, ou seja, muito dominante, empatia, que é muito alta, ele dá uma ordem e ao mesmo tempo se envolve com o problema da outra pessoa. Isso é muito desgastante, é verdade mesmo. Acaba sendo bem desgastante mesmo. Aí a Lê colocou, meu status é alto e me identifiquei muito com as situações de ansiedade. Isso é verdade, tá, pessoal? Que bom que ela colocou, né? A gente procura preservar todo mundo e também essa questão dos nomes, né? Mas se ela colocou, tá tudo certo. Ela também tem status alto, tá bom? A Letícia é minha filha e ela também tem status alto. Então, ela principalmente agora nessa questão dessa crise, ela desenvolveu bastante ansiedade, né? E essa questão do excesso do futuro, eu falei para ela que era algo que a gente tinha que rever. E aconselhei que ela lesse o livro O Poder do Agora, né? Procurar estar um pouco mais no agora, mas ela confessou que se identificou muito com esse radar e que disse muito sobre ela nessa questão do status também, tá bom? Eu vi que o Eduardo, a Daniela, que está aí, o Pita Contabilidade entrou, muito obrigada por estar acompanhando a nossa live, tá bom? Eu quero agradecer a todos que a gente já está vencendo o nosso tempo aqui no Instagram, senão eu vou ficar falando e não vou conseguir me despedir de vocês. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês, né? Espero ter contribuído de maneira muito positiva, a ponto de vocês aprenderem um pouco mais quem são nossos alunos, quem ainda não são, né, que desperte o interesse e você consiga ver o quão precioso é, de repente, você estar se conhecendo de uma maneira melhor, ou conhecendo seu cônjuge, ou conhecendo sua equipe, ou usando isso em outros lugares que possa ter passado pela sua cabeça e que eu nem falei aqui, tá bom? Então, assim, eu vou disponibilizar essa gravação no IGTV, parte dela, mas ela vai estar na íntegra mesmo no canal do YouTube, tá bom? Então, minha gratidão a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, fiquem com Deus e até semana que vem no nosso próximo radar, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.